escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Olá, irmãos, tudo bem? Nós estamos hoje reunidos para a nossa terceira aula do mês de janeiro de 2022. E nós estamos estudando os sacramentos da igreja, que nós sabemos que são dois, o batismo e a Santa Ceia. Hoje, especificamente, nós vamos estudar os sacramentos como a marca da verdadeira igreja. Para começar, nós vamos ler o nosso texto básico, que está em 2 Timóteo 2, de 18 a 20. Vamos fazer a leitura? Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. O texto está em 2 Timóteo 2, de 18 a 20. Vamos orar? Senhor nosso Deus, guarde-nos agora nesse estudo que vamos fazer da Tua Palavra, que nós possamos chegar à verdade da Tua Palavra, ao conhecimento que o Senhor tem guardado para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe nesse dia e nos proteja em nome de Jesus. Amém. Você já se perguntou como identificar se a sua igreja é a igreja de Cristo ou se ela é a verdadeira igreja? Já passou essa pergunta por você? A igreja de Cristo, ela possui marcas, certas características que vêm do estudo das Escrituras e que permite que ela seja reconhecida como uma igreja fiel à palavra de Deus, que busca praticar os seus ensinos. A igreja verdadeira, ela está fundamentada unicamente na palavra de Deus, a doutrina profética e apostólica. Então, a palavra de Deus, ela está dividida no Velho Testamento, que é considerado a doutrina profética, e o Novo Testamento, que é a doutrina apostólica. A verdadeira igreja é autenticada, aprovada e selada tão somente pela Escritura, para que a própria igreja demonstre a veracidade da palavra de Deus, evidenciada nas suas 3 marcas. Quais são essas marcas? A fiel pregação da palavra, a correta administração dos sacramentos, a aplicação da disciplina bíblica. Nós hoje vamos ficar com esse segundo tópico, que é a correta administração dos sacramentos. Vamos ver o que significam essas marcas. Quais são essas marcas? Primeiro ponto que nós vamos ver é que a igreja, ela é dividida em igreja visível e invisível. Ou melhor, não é dividida, ela é abordada de 2 maneiras: a igreja visível e a igreja invisível. A igreja é apresentada na Escritura como a comunidade dos santos, o povo de Deus que Ele mesmo escolheu para a sua possessão. Nós fomos chamados para sermos povo de Deus, e esse chamado, que se faz de modo eficaz, ele nos adota como parte do seu povo,
como filhos de Deus. E nesse chamado nós somos considerados a igreja de Deus, ou o povo de Deus. A partir dessa perspectiva da reforma, na reforma protestante do século XVI, surgiram definições de igreja visível e invisível. Por isso que é essa divisão, igreja visível e invisível. Esses termos apareceram no século XVI, por época da reforma. E elas ajudam, esses dois termos nos ajudam a entender melhor o que é a verdadeira igreja. Também foi dado ênfase nesse momento ao laicato, que é a doutrina do sacerdócio universal, que tem, segundo a Bíblia, está em 1 Pedro 1,9. Somos povo de Deus, somos raça eleita, povo de Deus, né? Então, todos os santos, para reunir como povo de Deus. Essa ideia é contrária, ela põe de lado o distanciamento que havia na Idade Média entre o clero e os leigos. Então, qual é a ideia agora? Todos somos povo de Deus, nós somos a igreja de Deus, então nós podemos ministrar a palavra, falar da palavra, estudar a palavra, não precisamos mais de intermediários. No Catecismo Maior, que é um dos elementos que organiza a Igreja Presbiteriana, um dos livros que a gente tem como base, ela, na pergunta 64, diz assim: a igreja invisível é o número completo dos eleitos que têm sido e que hão de ser reunidos em um corpo sob Cristo, o cabeça. Então, nós somos parte desse corpo que está sob Cristo, que é o cabeça da igreja. Em João 11, 52, diz assim: e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Então, a igreja invisível, ela está em toda parte. São os filhos de Deus que foram chamados. Eles não estão só no núcleo da igreja de Jaú ou na igreja de São Paulo, mas somos todos que estamos reunidos conforme o chamado de Deus. Em João 10,16 também diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então nós seremos esse rebanho, a igreja de Deus, o povo de Deus. Já a igreja invisível, ela comporta todos os eleitos de Deus, de todos os tempos e épocas, sem distinções, inclusive aqueles que ainda não foram alcançados pelo chamado eficaz do Evangelho. Todo mundo conhece a oração de Jesus, que está em João 17. No versículo 20, nós temos uma divisão nessa oração de Jesus. Ele ora por aqueles que estão com ele, né, que são os apóstolos e o povo que estava ali, que era o povo escolhido por ele, por Deus. Ele ora por aqueles também que virão. E isso está em João 17:20. Ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. João 17:20. Jesus orou por nós, que somos aqueles que vieram, e ainda por aqueles que virão ainda a crer em Deus, que serão chamados para fazer parte do povo de Deus.
Então, a igreja invisível, ela trabalha com todos esses elementos, com aqueles que já se foram, com aqueles que estão agora e com aqueles que ainda serão chamados, pelo chamado eficaz da palavra. Já no Catecismo Maior também, na pergunta 62, diz que a igreja visível é uma sociedade composta de todos quantos, em todos os tempos e lugar no mundo, professam a verdadeira religião juntamente com seus filhos. Então, por exemplo, todos os de Jaú, nessa época, que professam a palavra de Deus, são da igreja visível. E também são da igreja invisível, porque eles contam como os chamados pelos filhos de Deus. Só que agora nós estamos especificamente falando daqueles que estão na igreja visível. Quando eu olho a igreja e vejo o rol de membros, eu vejo as pessoas que pertencem à igreja. Essa é a chamada igreja visível. O meio pelo qual nós somos admitidos na igreja visível é o batismo. Então, um dos sacramentos, o batismo. O segundo sacramento é a ceia do Senhor, que é um grandioso benefício concedido a todos aqueles que, após a pública profissão de fé em Cristo e a consequente obediência, participam como um privilégio. É um privilégio você poder participar da Santa Ceia. Nem todos que participam da igreja visível, que participam até recebendo a Santa Ceia e se dizendo crentes, não são salvos, nem todos. Mas todos os salvos devem ser membros da igreja visível. Por quê? Porque na igreja visível é que eu tenho a possibilidade ordinária, a possibilidade mais comum da salvação. Porque eu posso ser chamado para a salvação pela distribuição de um folheto no cemitério, posso ser chamado numa palestra, ou lendo um livro sozinho em casa, lendo a Bíblia, eu posso ser motivada à salvação. Mas o meio mais comum que eu tenho para que alguém ouça a palavra de Deus e venha a se converter é participando da igreja visível, né? Nós temos uma necessidade de distinguir a igreja verdadeira. Cada vez mais tem havido uma necessidade premente de discernir a verdadeira igreja de Cristo da falsa igreja. Não estou falando aqui em distinguir o joio e o trigo na mesma igreja, não é isso. Eu estou falando de uma denominação diferente da outra, como é necessário que você distinga, faça a distinção de qual é a igreja verdadeira. Nós não somos, não temos um olho para ver quem é salvo ou não é salvo. Então, não é essa consideração, mas nós temos a capacidade e a necessidade de observar como funciona o ritmo da igreja e como que se ela é verdadeira ou falsa. Se a gente considerar que qualquer igreja é a igreja de Cristo e ela é verdadeira só porque ela fala que é de Cristo, a gente estaria cometendo um grande erro, porque a própria palavra, ela nos traz a ideia de que Cristo cria um padrão. Foi o próprio Jesus que distinguiu, que fez um padrão para que a gente possa distinguir a igreja. Então, nós vimos já como é o nosso padrão, pela correta pregação da palavra, pela correta administração dos sacramentos e pela disciplina
o exercício da disciplina dentro da igreja. A maioria dos teólogos e a tradição calvinista vem afirmando que a verdadeira igreja ela é marcada pela fiel aplicação da palavra, a correta administração dos sacramentos e a aplicação da disciplina. Cada vez mais nós temos visto uma necessidade de discernir a verdadeira igreja, porque não é porque a igreja coloca lá Igreja de Cristo que ela é considerada verdadeira, que ela é realmente uma igreja de Cristo. Então, pela aplicação dessas marcas, a gente consegue distinguir se a igreja é verdadeira ou não. Então, quais são essas marcas? Vamos relembrar, né? A correta aplicação da palavra, da leitura da palavra, da fidelidade à pregação da palavra, a correta administração dos sacramentos e a aplicação da disciplina. Essas 3 coisinhas. Nós estamos estudando especificamente a aplicação a correta administração dos sacramentos. Segundo Berkhof, que é um teólogo, o sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo, no qual, mediante sinais perceptíveis, a graça de Deus em Cristo e os benefícios da aliança da graça são representados, selados e aplicados aos crentes. E esses, por sua vez, expressam sua fé e sua fidelidade em Deus. Nosso Deus é um Deus dos pactos, das alianças, né? Ele, desde lá de Adão, ele tem uma aliança, depois ele fez aliança com Noé, que nós vimos também, e depois, especificamente na hora que institui-se um dos sacramentos, a gente vê a aliança que ele fez com Abraão. O pacto ou a aliança que o Senhor Deus realizou com o homem é a garantia, o cuidado eterno e a certeza de um relacionamento íntimo com o Senhor. Por toda a Bíblia, a gente encontra uma ênfase constante da realidade da promessa do Senhor Deus, da aliança com o seu povo pactual, o seu povo da aliança. E em Jeremias 7:23 diz assim: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Então, Deus fez um pacto com o povo e Ele é o Deus que orienta esse povo no caminho que deve andar. Essas promessas, essas promessas do pacto, da aliança, elas pertencem unicamente ao povo do Senhor. Então, quem não for do povo de Deus, essa promessa não atinge, não refere-se a ele. Em Salmo 3, versículo 8, nós temos que do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Então, a bênção de Deus é para o povo de Deus. E nós fazemos parte desse povo de Deus através da crença em Jesus Cristo. Nós não somos israelitas, não somos filhos de Abraão de descendência, mas somos filhos de Abraão pela fé, porque nós cremos em Cristo e por isso nós somos considerados filhos de Abraão. Vamos ver um batismo, um dos sacramentos, primeiro no Velho Testamento e a relação com o Novo Testamento. O nosso sacramento principal que nós temos para entrar na igreja é o batismo. E esse batismo, ele se
reflete lá no passado, no Velho Testamento, na circuncisão. Vamos ver. Em Gênesis 17, de 9 a 14, eu não vou fazer toda a leitura do texto, mas vocês procurem ler depois. A circuncisão é dada como um sinal de pacto, de aliança com Abraão. E ele pede que todos os descendentes de Abraão, todo o povo israelita, fosse circuncidado para que a marca ficasse na carne do povo, né? Então eles são circuncidados. Esse selo ele foi instituído como um caráter duradouro que visava confirmar e lembrar ao patriarca, ao chefe da casa, e começando por Abraão, da certeza do cumprimento das promessas que o Senhor havia feito a ele. Então, a marca, a circuncisão, em todo macho que vai ser exigido lá em Gênesis 17, de 9 a 14, ela é uma marca para toda a descendência. Então, todos aqueles que tinham a marca e as suas famílias, porque aí a mulher não tem circuncisão, mas ela é da família daquele circunciso, né? Essa característica, ela permanece no batismo, o selo da nova aliança do Senhor. Só que agora eu tenho uma forma em que todos recebem, não só o homem, mas a mulher também recebe a marca do batismo, o selo da aliança. Então, a mesma relação que a gente tem da circuncisão com o povo, nós temos com o batismo na família. Por isso que a gente batiza a criança, porque a criança era circuncidada aos 2 meses e ela participava já do povo. O menino era circuncidado e ele já era o povo de Deus, era a marca que eles iam ter para sempre na carne. E essa característica, ela permanece no batismo como um selo da aliança do Senhor. Vamos ler em Efésios 1, 13 a 14, diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o batismo pelo Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Quando nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós somos selados como crentes. Quando nós vamos para a igreja, confessamos o que ocorreu no nosso coração, a nossa salvação, nós somos batizados e isso é um selo que nós recebemos como povo de Deus. A circuncisão, ela tinha alguns elementos que a gente pode relacionar agora com o batismo. Vamos ver. O primeiro deles, a circuncisão simboliza a inclusão na comunidade da aliança, estabelecida pela iniciativa da graça de Deus. Deus chamou Abraão e mandou que fizesse a circuncisão em cada macho. E isso foi uma inclusão de todo o povo na comunidade de Deus. Assim também, quando nós somos batizados, agora tanto homem como mulher, nós participamos da comunidade, é a entrada na comunidade do povo de Deus. Segundo elemento,
A circuncisão indicava a necessidade de purificação. O batismo, ele representa a morte dos nossos pecados e a purificação, a necessidade dessa purificação para que a gente possa receber a Cristo como nosso, ao Espírito Santo para habitar em nós. Então nós fomos purificados. É a mesma coisa que se relaciona com a circuncisão. Em terceiro ponto, ele representa também a remoção da mácula, do pecado, da mancha, essencial para a gente alcançar a pureza. Quarto ponto, o extirpar da parte natural do corpo humano, como símbolo de limpeza religiosa, sugere a necessidade de execução do julgamento, como ato essencial à purificação. Todo homem, ele é julgado, ele será julgado por Deus, e o extirpar da carne é uma limpeza religiosa. O batismo, ele significa lavar, limpar dos pecados. Quinta colocação. O rito da circuncisão implica que a raça é pecadora. Se ela precisa de limpeza, ela é pecadora. Ela precisa de purificação. Todos nós precisamos ser limpos dos nossos pecados. E isso se faz com o batismo, com o lavar é simbólico, mas é o lavar dos nossos pecados. Deus deseja tratar com famílias. Ele circuncidou cada elemento macho, o homem, para conservar a família. A criança logo pequenininha, ela já era circuncidada, porque a família é reunida. O batismo que nós realizamos das crianças, ele não salva, mas ele inclui a criança naquele grupo que vai ser abençoado, que é o povo de Deus. Ele faz parte do povo de Deus. Outro elemento que nós vamos fazer a comparação é o segundo sacramento, a ceia do Senhor. E vamos buscar lá no Velho Testamento a Páscoa, que era outro sacramento que eles deveriam cumprir. A Páscoa, ela foi instituída no contexto da 10ª praga. 10ª praga era a morte dos primogênitos, quando da libertação dos judeus do Egito. E isso está em Êxodo 12. A ênfase aqui recai na figura do Cordeiro Pascal. O Cordeiro que seria morto e que ele seria partilhado com todo o povo antes, cada elemento da casa ali, um certo número na casa, que iria comer o cordeiro antes de partir para a retirada do povo do Egito. A Páscoa, ela trata-se do Senhor da Aliança. É a Páscoa do Senhor da Aliança. Um cordeiro primogênito, sem defeito, que deveria ser morto e servido como uma última refeição antes do povo de Israel sair do cativeiro. O sangue do cordeiro morto, ele deveria ser, lembram disso? Ser aspergido no umbral das portas das casas dos israelitas, porque naquela noite se cumpriria o sinal, na ocasião em que o Senhor passasse e matasse todos os primogênitos. Aquelas marcas, aqueles sinais colocados nos umbrais das portas, eram um símbolo de que ali era alguém escolhido, era do povo de Israel. Então ali não haveria morte do primogênito.
O cordeiro, ele deveria ser assado por inteiro e sem qualquer osso quebrado, e deveria ser comido na festa dos pães asmos. O cordeiro foi morto, seu sangue foi derramado, foi uma ação substitutiva. Ou seja, os primogênitos, para que os primogênitos de Israel vivessem, no lugar morreria um cordeiro. E isso acontece também conosco. O sangue do nosso cordeiro, Jesus é o nosso cordeiro pascal, ele garante a libertação do povo da aliança, da libertação de Israel, cativeiro no Egito, e da nossa libertação, é um símbolo aquilo, né? Da libertação dos nossos pecados. Nós estávamos no cativeiro do pecado. E nós precisamos ser limpos, ser libertos, ser marcados pelo sangue do Cordeiro, para que não ocorra a morte em nós. Essa não é aquela morte comum, mas é a morte pelo pecado. Todos os homens morreram pelo pecado de pecado de Adão. Todos participaram da morte. Todos morreram, todos estão mortos. Né? Estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o sangue do Cordeiro Pascal, ele nos limpa de todos os nossos pecados. Então, Cristo foi imolado em nosso lugar para a nossa libertação. Essa é a mensagem da ceia do Senhor. Quando se realiza o ato da ceia do Senhor e nós participamos dessa ceia do Senhor, nós estamos lembrando esse ato que Jesus limpou os nossos pecados, ele marcou as nossas vidas para que a gente não fosse mais objeto da morte eterna. Os sinais, eles foram instituídos por Deus, os 2 sacramentos, no contexto da aliança. Nós somos o povo da aliança e Deus coloca as marcas figurativas para mostrar que nós pertencemos a essa aliança. E assim, o valor que possui esses sacramentos, ele é outorgado pela palavra de Deus. Ele é um símbolo, mas Deus instituiu esse símbolo. Ele em si mesmo, batismo, muitas igrejas fazem e muitas igrejas servem a Santa Ceia. Mas o valor que é correto, que é administrado pela palavra, que é realizado segundo a palavra de Deus, é só o valor dado pela palavra e não pelo símbolo em si. Se a gente sentar e uma criança sentar e brincar de Santa Ceia, que não deve fazer isso, mas que se brincar, é um símbolo. Ela está representando, mas não tem o valor. Quando nós nos assentamos, nós damos um valor àquilo que está dado na palavra de Deus e não na nossa imaginação. Não é uma coisa infantil. Quando a gente senta para participar da ceia, quando nós entramos na igreja e participamos do batismo, fomos batizados, nós recebemos aquilo como algo dado por Deus através da sua palavra e não um simples símbolo. Os sacramentos, eles promovem nossa nutrição espiritual ao nos comunicar Cristo Jesus, porquanto todos os benefícios que possuímos provêm unicamente do Redentor. Quanto mais próximo estamos desses sacramentos, nós estamos mais próximos de Cristo. E isso vem do nosso Pai.
vem do nosso Redentor, Jesus. Até a próxima aula, gente.